É isso aí, galera, tô de volta e essa semana eu quero evidenciar a arte sem fronteiras. É isso mesmo, eu quero destacar as heranças, as influências das artes de outros povos na cultura de hoje, na arte de hoje. Eu quero falar especificamente da arte africana e sua influência nas artes visuais, na música, no teatro, na dança e, de forma geral, em tudo que envolve arte. Mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Se você quiser acessar outros conteúdos do nosso canal, acesse os links que estão na descrição e alguns links que aparecerão na tela durante o nosso vídeo. Segue a vinheta! Ao longo da história, o contato entre as diversas nações proporcionou um intercâmbio artístico entre os povos ao redor do mundo, mesmo entre aqueles que estão muito distantes uns dos outros. Esse contato pode ter várias origens, se forem consideradas épocas anteriores à atual. Podem ser citadas como exemplos de encontros, nem sempre positivos e amigáveis, entre os povos, as grandes navegações, a escravidão dos africanos imposta pelas metrópoles europeias na América colonial, as viagens de aventura, a expansão imperialista de alguns países do século XIX e início do século XX. Atualmente, a comunicação entre os povos foi facilitada pelos avançados meios de transporte e de comunicação disponíveis. Porém, antes de existirem tais tecnologias, a influência da arte de um povo sobre a de outro já era algo que ocorria com certa frequência. E onde é que entra a influência africana nas artes visuais? No final do século XIX e início do século XX, a obra de alguns artistas modernos revelou a influência da cultura de povos como os africanos e asiáticos. O espanhol Pablo Picasso, que viveu de 1881 a 1973, por exemplo, produziu obras que, em muitos aspectos, lembram a arte africana. Esse pintor costumava dizer que a arte africana o tinha contagiado. O trabalho de Pablo Picasso passou por algumas fases. Na fase azul representava a melancolia, na rosa pintava, entre outros temas, o circo e seus arlequins. Depois que descobriu a arte africana, sua obra sofreu modificações e ele inaugurou uma nova fase, na qual alterou seu modo de representar, optando por geometrização e decomposição das formas. Les Demoiselles de Avignon é a obra que marca o início desta fase. No detalhe dessa obra, nós podemos perceber a semelhança na forma com que foram representados os rostos das mulheres, os quais se assemelham aos traços das máscaras africanas. Repare na mulher representada no canto inferior direito do quadro. Ela chama a atenção pelo fato de ser representada de frente e de costas ao mesmo tempo, além do modo geometrizante com que o corpo foi representado, sem muita preocupação com a proporção, a perspectiva e a própria realidade. Nesse quadro, Pablo Picasso não estava preocupado em representar a figura humana de um modo mais proporcional, e sim com formas mais angulosas e desproporcionais. Como você pode perceber, Pablo Picasso era fascinado pelas características estéticas da arte africana e em algumas de suas obras isso é nitidamente expresso. A influência da arte africana não se restringe às artes visuais, ela pode ser percebida também em outras manifestações artísticas. Entre elas está a dança. E como é a dança de origem afro na atualidade? A África é considerada o berço da humanidade, de acordo com os historiadores, arqueólogos e antropólogos. Estudiosos acreditam que foi lá que tudo começou, ou seja, que surgiram os primeiros grupos humanos. Esses grupos se multiplicaram e ao longo do tempo se expandiram para outros lugares do mundo, levando consigo sua forma de vida, seus costumes e suas tradições. O continente africano foi bastante explorado durante a expansão marítima europeia, principiada no final do século XV e também durante a fase do imperialismo moderno, que teve início no final do século XIX. A grande troca cultural resultante do contato entre os continentes África, Europa e América se refletiu nos costumes, nas tradições, na língua e nas artes de muitos povos. Dessa maneira, a arte africana passou a influenciar várias culturas em todo o mundo. Entre as várias manifestações artísticas em que se pode perceber nitidamente a herança cultural africana está a dança. As danças africanas originaram-se ainda na pré-história. Há muitos registros de danças em grupos na arte parietal,
desse período e também de épocas posteriores, quando os seres humanos passaram a viver em aldeias. Uma das principais características da dança é acentuar a unidade entre as pessoas que fazem parte de um grupo, de uma tribo ou de uma aldeia, e por isso caracteriza-se como uma atividade grupal da qual podem participar homens, mulheres e até crianças. Eu mencionei o arqueólogo e o antropólogo, né? Para quem não sabe, o arqueólogo, né, ele dedica-se ao estudo científico do passado da humanidade, mediante a análise dos vestígios materiais que deles subsistem, como fósseis, restos de construções e objetos. O antropólogo dedica-se ao estudo de modo de vida dos grupos humanos, seus costumes, suas tradições, suas crenças e seus aspectos físicos. Até a atualidade, entre muitos povos africanos, as danças são uma forma de celebrar grandes acontecimentos, como nascimento, morte, passagem da infância para a adolescência, colheita ou plantio. Para eles, a dança é ao mesmo tempo uma forma de celebração e expressão das tradições culturais, presente tanto em cerimônias de caráter religioso e comemorações de feitos de luta, quanto em momentos de lazer e entretenimento. Observe estas cenas de dança tribal africana realizadas por membros da tribo do Quênia. E nessas outras imagens, em apresentação para turistas, os grupos de dança vestem a indumentária típica do povo que representam, revelando traços dessas culturas. Na atualidade, a dança de origem africana mistura-se com as características das danças dos povos que as integram, produzindo uma verdadeira fusão cultural. Essa é uma preocupação da companhia de dança Momboy, na qual o coreógrafo africano George Momboy mistura tradições culturais africanas a elementos de danças contemporâneas. O grupo Momboy tem sede em Paris e viaja o mundo levando sua arte através da dança africana contemporânea, fazendo com que elementos da cultura africana sejam conhecidos e apreciados em vários lugares do mundo. A arte por excelência não tem fronteiras, ela ultrapassa tempos e espaços, percorre o globo terrestre, aproximando grupos humanos de culturas muito diferentes. Esse fenômeno se intensificou, sobretudo, com o desenvolvimento e o aprimoramento dos meios de comunicação e das novas tecnologias, os quais, além de outras importantes transformações, promoveram a quebra de fronteiras entre países, a desfronteirização. A esse processo se dá o nome de mundialização de culturas. O termo mundialização foi divulgado pelo sociólogo Renato Ortiz e significa intensa troca cultural que ocorre entre povos de diversos países. Com base nessa ideia, a humanidade é vista como um grande conjunto e tudo o que um determinado povo produz pode ser compartilhado com outros povos e assimilado por eles. A esse fenômeno o autor chama de sociedade global. A arte africana exerceu e ainda exerce significativa influência em manifestações artísticas de muitos outros povos. No Brasil, por exemplo, são muito evidentes as marcas da arte africana na dança, tais como o jongo, lundu, machixe e o marabaixo. Na atualidade, em diversas sociedades, podem-se notar traços de dança africana. Isso se dá em razão de ela carregar fortes características de suas raízes, como a rítmica acentuada e a expressão corporal intensa. Elementos das danças de origem afro passaram a ser incorporados pelo balé moderno, que teve início do século XX, e assim a influência das danças naquele continente passou a ser apreciada nos palcos de grandes teatros, desencadeando até estudos sobre o assunto, os quais são contemplados em disciplinas dos cursos dessa linguagem artística. No Brasil nós tivemos a bailarina Mercedes Batista, que foi a primeira negra a fazer parte de um grupo de balé clássico oficial. De origem humilde, ela, entre outras áreas, trabalhou na bilheteria de um cinema, assistia aos filmes quando podia, e eles despertaram nela o desejo de ser bailarina clássica. Em 1945, fez as primeiras aulas de balé clássico e em 1948 passou a fazer parte do corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Poucas vezes, entretanto, foi escalada para as apresentações. Ao longo de sua vida, muitas vezes sofreu discriminação por ser mulher, negra e artista. 10 anos depois, conseguiu uma bolsa de estudos para ingressar na companhia e escola de dança Catherine Dunham, em Nova York. Ela uniu sua formação clássica à cultura negra quando fundou o balé folclórico Mercedes Batista.
O grupo, formado por bailarinos afrodescendentes, buscava divulgar e valorizar as culturas africana e afro-brasileira. Em 1963, Mercedes Batista atuou como coreógrafa na Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, com os carnavalescos Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona. Nessa época, ganhou ainda mais notoriedade por ter criado coreografias para as alas das escolas de samba. Mercedes também foi a responsável por introduzir a disciplina dança afro-brasileira na Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de ter criado coreografias para o cinema, para a televisão e para o teatro. É isso aí, moçada! Fazendo esse paralelo, né, entre a arte africana, a herança e as suas influências, eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido mais um pouco. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva, acesse os outros vídeos do canal nos links abaixo, compartilhe o vídeo para os seus amigos para a gente chegar a mais pessoas. O importante é que o canal cresça e que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas que gostem e apreciem a arte e outros segmentos da área artística. Eu agradeço a você, tenha uma boa semana, te vejo na próxima!